Agora, a gente falou aqui um tempo atrás, Alexandre, eu queria que você reforçasse, as pessoas que estão nessas áreas de risco, você já disse aí que tem essa forma de comunicação, que até um modelo até japonês, que faz muito isso na questão de terremotos e tufões. Mas para quem ainda não entrou nesse esquema, nessa organização, e tem rachadura em casa, ou está com medo, começou a fazer um barulho aqui ou acolá, está desesperado, antes das chuvas, quais são as prevenções que têm que ser tomadas? Então, a primeira coisa, para quem notou alguma diferença na sua casa, rachadura, rebaixamento de piso, é ligar para o 199. O telefone da Defesa Civil é 199, pode ligar 24 horas por dia, a gente manda vistoriadores lá e eles vão fazer orientações, às vezes nós tiramos as pessoas de casa se a situação é grave. Então, teve dúvida, liga para o 199. Essas pessoas que já moram em área de risco, que desastres acontecem todo ano, elas já são mobilizadas socialmente. E qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, inclusive dentro dos milagres que eu falei aqui, nós tivemos, por exemplo, no Buritis, aquele prédio que caiu, nós conseguimos tirar todo mundo antes. Sim. Ali no São Bento, na Prudente Moraes ali, nós também tivemos um prédio de 11 andares, um apartamento por andar, que nós conseguimos tirar todo mundo antes que o muro caísse. Então, não são só pessoas carentes, são pessoas também de alto poder aquisitivo que também estão sujeitas aos desastres da recorrência de chuva. Suas vidas preservadas. Né? Deixa eu registrar, antes de você falar, claro. Temos participações aqui que a gente quer registrar, inclusive, para honrar a Deus na vida da Defesa Civil, representada aqui pelo Alexandre. A Leda de Belo Horizonte, ela escreve para a gente dizendo assim: quero parabenizar a Defesa Civil, realmente Jesus Cristo é o Senhor. Entramos em contato com a Defesa Civil às 5 da tarde e no outro dia, às 8 da manhã, eles já estavam na casa da irmã dando apoio. Certamente ela está contando de algum caso que aconteceu que precisou dessa ajuda da Defesa Civil, né? Ela diz: muito obrigado, vocês merecem a glória, vocês merecem a glória a Deus pela vida de vocês. Né? Então essa é a participação da Leda aqui de BH. A Fabrícia também, de Belo Horizonte, diz: estou assistindo ao programa e ele é muito abençoado sempre. Obrigado, ela diz, a gente que diz obrigado a você também, né? Pela sua participação. Pode falar, Lu. A gente está aqui falando sobre informações que podem abençoar a vida dessas pessoas que estão em casa e também nos ajudar a nos precaver diante dessas situações. A nossa equipe também selecionou uma série de informações que podem ser úteis na hora de enfrentar dificuldades antes, durante e também em caso de tempestades com raios. A gente vai acompanhar esse VT então e voltamos comentando. Roda aí. O que fazer antes das chuvas? Limpe os telhados, ralos e calhas. Retire entulhos de quintais, becos e ruas. Reforce muros e paredes pouco confiáveis. Não jogue lixo na rua. Informe-se na Defesa Civil ou Prefeitura sobre abrigos e meios de evacuação do município em caso de enchentes. O que fazer durante as chuvas fortes? Comunique imediatamente os vizinhos em caso de rápida elevação do nível das águas. Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso. Mantenha objetos de valor, móveis e eletroeletrônicos na parte mais alta da casa. Deixe o rádio na estação local para captar possíveis mensagens de emergência. Em caso de tempestades com raios, procure abrigo em locais fechados e longe de estrutura metálica. Nunca entre em águas de piscinas, rios ou córregos. Essa questão das águas, por exemplo, é porque a água é condutor de corrente elétrica, né? É um perigo. Se cair um raio ali e tiver alguma coisa conectada naquela água, ele pode matar. Essa questão de raio geralmente mata em Minas Gerais 8 a 10 pessoas por ano. E as pessoas acham que ficar debaixo de árvore ajuda. Não pode. E dentro do carro, não pode também sair. Fica dentro do carro, que o carro tem os isolamentos e... Os pneus são isolados? Não é o pneu. É porque o raio cai em cima do carro e ele espalha e cai na terra e ele dissipa. Uhum. Agora, o mais importante é que as pessoas gostam, às vezes, de ficar olhando os raios, porque é bonito na beirada da janela, e aí a maioria morre porque está próximo à janela, o ferro, né, de ferro, e aí o raio
cai e dissipa pela janela e a energia chega na pessoa. Então, de maneira nenhuma, janela. Eu particularmente tenho, quando está chovendo assim, dentro de casa, eu sempre tenho essa dúvida. Será que a gente está seguro dentro de casa? Porque eu morro de medo de raio. Eu tenho que buscar o Lulu debaixo do colchão, eu, lá entra debaixo da cama, quando eu era pequeno, eu não sei se isso tem a ver, mas quando eu era pequeno, começava a chover com muito raio, minha mãe logo botava uma toalha em cima dos espelhos todos, para gente não ficar tendo reflexo. Ou, por exemplo, não podia estar comendo, não, solta o garfo, solta o garfo, solta a colher. Minha avó fazia isso também. Dentro de casa não tem problema nenhum. Logicamente. Mas não pode falar em aparelho celular, você tem que evitar essas coisas, né? O aparelho celular não tem problema, mas o aparelho telefônico tem, porque ele está ligado na tomada. Ou o carregador ligado também no celular e você fala aí sim, qualquer coisa que tiver, porque quando o raio cai, ele cai em cima do prédio, ele dissipa por todos os mecanismos de condução elétrica. E a rede elétrica acontece isso, por isso que é importante desligar da tomada os aparelhos, para que eles não queimem. E não falar o telefone, porque gente já morreu. Nem tomar banho, porque o chuveiro elétrico também. Então tá chovendo muito, tem raio, não vai tomar banho. Fica quietinho dentro de casa. Agora, a Defesa Civil também ajuda, Alexandre, não sei se é da competência de vocês, mas ajuda também nessa questão de instalação de para-raios, não na instalação, mas na orientação. Olha, aqui é um lugar que deveria ter um para-raio, porque o para-raio ajuda e muito, né? Principalmente em lugares altos, esses prédios aí novos, inclusive, que têm saído na demanda aí. Na realidade, o CREA hoje, as normas de construção, elas já definem tudo isso. Então, a gente não tem nenhum tipo de consulta desse tipo e, geralmente, quando as pessoas precisam disso, elas devem consultar engenheiros eletricistas, que são as pessoas competentes para isso. E a gente fica também o recado a todos que constroem irregularmente em áreas de risco, porque às vezes constroem em costas de montanhas, nesses lugares onde há deslizamento e, além disso tudo, agrava o fato de não ter um para-raio instalado e situações como essa, que nós já vimos, inclusive, notícias e reportagens. Aliás, uma reportagem que foi feita no começo desse ano dizendo que o Brasil é um dos países que mais recebe raios durante todo o ano e que nas encostas os raios partem casas ao meio porque as casas são construídas de maneira irregular em lugares altos e não possuem o para-raio. Eu só quebrar um pouquinho a seriedade do assunto aqui, eu estava ouvindo a nossa diretora Thalita falando comigo aqui, eu não me contive, né, em compartilhar com você. Eu pensava que só lá em casa que o povo era bobo desse jeito, não podia olhar no espelho, mas estava me contando que na casa dela, que ela foi criada na roça, a mãe, além de tampar o espelho, virava o espelho pro lado da parede, tinha que ficar todo mundo na cama e não podia nem conversar. Com medo do raio. Eu chamava o raio. O gato corria para trás da geladeira, tinha que cortar a unha do gato para o gato não tomar choque. A autoproteção dela era bem exagerada. É o que eles sabiam, né? São assuntos que a gente pode até levar com uma certa alegria nesses momentos. Agora, esse é o momento, né, Alexandre, de prevenção. Esse é o momento de identificar tudo que pode ser feito. Momento, às vezes, eu lembro quando eu trabalhava em São Paulo, e São Paulo é um dos lugares onde mais tem ponto de alagamento, começava a cair chuva às 8 horas da noite ou 6 horas da tarde, eu sentava lá no serviço, deixava a chuva passar, porque não adiantava. Exatamente, vale a pena, por exemplo, a pessoa até chegar em casa mais tarde, mas chegar com segurança, do que tentar correr e arriscar. A gente, em Belo Horizonte, pelo menos, a gente sabe que quando o Rio Arruda ele enche, aí fica um caos, pessoas realmente correm risco de morte, o prejuízo é muito grande, então é melhor ficar em casa mesmo, onde estiver, esperando, né, o tempo passar, né, para que você não se exponha a risco, porque uma coisa que me chamou muita atenção na fala do Alexandre é exatamente essa autoproteção. A autoproteção, o indivíduo cuidando de si mesmo e cuidando de quem está em volta também para evitar crianças na rua. As crianças às vezes ficam brincando muito, né, nas poças d'água, campinho de futebol, e aí, quer dizer, quanto mais doença também, quanto mais exposto você tiver numa área de abertura, você está correndo risco, né, Alexandre? Agora tem o Facebook também e os meios de comunicação que você quer divulgar. E, Alexandre, você faz favor, porque o pessoal precisa anotar. É muito importante, quem quiser acompanhar os alertas meteorológicos que a gente emite, pode nos acessar através do Facebook, que é Defesa Civil de BH, ou pelo Twitter Defesa Civil BH. Uma coisa importante, muito importante, é que as pessoas elas têm que entender que a medida de autoproteção ela vai além da pessoa. Por exemplo, nós tivemos um caso na Bernardo Vasconcelos, ali enche muito, com o Cristiano Machado. Em que o marido, presenciando começar a inundação lá, ele ligou para a esposa e falou assim, olha, fique aí no seu trabalho, não venha agora porque você não vai conseguir chegar em casa.
Quando abaixar a água, eu te ligo. Isso está no YouTube, inclusive. Eu achei isso muito interessante porque ele preserva a vida dele e da sua família. Claro. E uma característica importante em Belo Horizonte é que as inundações elas são rápidas. Então, às vezes, a gente tem inundações que acontecem em 6 minutos, uma área inunda, mas em 15 minutos ela já escorreu. Então, as pessoas não é igual em Blumenau, por exemplo, fica 4 dias a enchente. Aqui é rápido, é 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, a água já escorreu. Então, vale a pena esperar, vale a pena colocar na rádio para escutar como é que está a notícia, principalmente as rádios que transmitem notícia. Aproveitar aquele momento ali para escutar um louvor, né? Dentro do carro, orar. Desliga o carro, lê a Bíblia, meu filho. Faz tempo que você está fazendo isso. Né? E orar pela Defesa Civil também, né? Vamos pedir para Precisam de oração também, né? E isso vai facilitar e vai evitar mortes, com certeza. Muito bem. Amém. A gente quer agradecer a sua participação aqui, Alexandre. Mais uma vez, a gente pediu você que repita o contato. Não sei se a produção conseguiu anotar para colocar aí na tela, do Facebook e do Twitter também, porque através desses canais da mídia social, a Defesa Civil de BH emite alerta. Certamente a Defesa Civil dos outros municípios também fazem a mesma coisa. Você que mora em outra cidade do Brasil pode também estar sempre verificando os alertas emitidos, principalmente nessa época chuvosa, pela Defesa Civil da sua cidade. Só para repetir então, Alexandre, os contatos? Então, o Facebook é Defesa Civil de BH e o Twitter é Defesa Civil BH. Então tá certo. E o telefone 199. 199. Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua participação. Que Deus te abençoe.